e sem dúvida nenhuma é o elemento chave que está travando, né? Está ancorando um pouco os preços no Brasil ainda para não termos esse ímpeto de recuperação como a gente enxergou. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de principal, o que está impactando os mercados, os ativos, os principais ativos, e tentando já projetar algo relevante para a próxima semana. Retomamos as atividades do Aposentado Rico, temporada 2, já com seu primeiro episódio gravado, já está em todas as plataformas, um tema que eu acho que ficou muito interessante. A gente debateu a Matrix da classe média. Se você não sabe o que é isso, vá atrás, assista aqui no YouTube, no Spotify, em qualquer outra plataforma. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, voltamos, segunda temporada está no ar. E o que aconteceu de importante nesta semana? Aqui no Brasil, um pouquinho mais do mesmo, e lá fora, um pouquinho mais do mesmo também, com pequenas diferenças, né? E essas diferenças elas já começam a refletir-se no comportamento dos preços. Já vou mostrar aqui para vocês e depois eu tento chegar a alguma conclusão de por que, por exemplo, fizemos mínima hoje no nosso mercado e por que no mercado norte-americano nós pivotamos, já rompendo o topo histórico, tanto no S&P quanto no Nasdaq. Então vamos iniciar aqui com o nosso Ibovespa. Tivemos aqui a continuidade do movimento descendente, tínhamos traçado aqui a média de 55 dias, que já não era mais tocada desde novembro, quando iniciamos esse ciclo de alta, como nós podemos verificar aqui. É um suporte bastante relevante, geralmente quando fazemos correções no curtíssimo prazo, a média de 21 períodos é sempre o imã inicial, e podendo vir buscar, por que não, a média de 55. Foi o que aconteceu, em certa medida, muito próximo da retração, ou seja, da primeira retração de Fibonacci. Vocês devem já ter ouvido falar de Fibonacci. E, via de regra, quando temos movimentos corretivos dentro de uma tendência, a primeira retração também é sempre uma referência de suporte. E ela, nesse momento, ela está aqui na faixa de 125. Coincidência ou não, reparem que ela está lá no fundo desta última congestão, que foi ali entre o final do mês de novembro e dezembro, quando pivotamos e alavancamos aqui os preços para fazer nova máxima no Ibovespa. Então, o índice vem, testa a média, testa muito próximo da primeira retração de Fibonacci e agora monta um candle clássico de reversão, né, que é esse martelinho em fundo, como vocês conseguem verificar aqui, e possivelmente a gente consiga ao menos ter num curto prazo agora um repiquezinho de alta para tentarmos acompanhar o que aconteceu com os principais mercados internacionais. Como vocês podem ver aqui, já estou com o S&P na tela, S&P montando um pivô de alta em topo e já rompendo mais uma vez topo histórico. E olha só, a bolsa de tecnologia, Nasdaq, olha só o que acontece com mais força ainda, quase 2% de alta, dando um salto espetacular, aqui muito catapultado pelas ações de tecnologia, especialmente a Apple, e a própria Europa também acabou sendo contaminada aqui por esse bom humor do mercado americano, e o Eurostock, que não estava tão saudável assim, já montou um candle de reversão, não rompeu novamente o topo, como lá nos Estados Unidos, mas já dá uma sinalização bastante importante aqui de recuperação no seu principal índice. E o VIX permanece aqui, o índice do medo, lá na faixa dos 14, um índice bem comportado, bem abaixo, que corrobora com a tese aqui do rompimento do topo. E quando olhamos para o dólar, deixa eu colocar de volta aqui o nosso gráfico na Bolsa Brasileira, deixa eu botar o dólar aqui para nós, o que nós temos é aquela velha e boa lateralidade que já vem ocorrendo há quase 90 dias. Então, começou lá no início de novembro, já vamos para o final do mês de janeiro, está muito clara a região de suporte, muito clara a região de resistência. Repare que as médias elas não indicam nenhuma tendência,
Mas o que fica bastante claro é que temos aqui essa região próxima dos 4,97 com uma fortíssima resistência e os 4,84 como uma referência de suporte bastante importante. Então, nos parece que a moeda começa a consolidar-se neste patamar. Eu queria mostrar rapidamente para vocês do DI 25 que, em função de algumas coisas que eu vou comentar, que na minha visão, em certa medida, é o que tem deixado um pouco diferente o comportamento da nossa bolsa aqui no Brasil com o comportamento das bolsas internacionais, está um pouco ligado a essa questão aqui. Ao mesmo tempo que preocupa, não preocupa tanto assim. Né? Por quê? Repare que nós vínhamos aqui já abaixo da faixa dos 2 dígitos, né? Uma sinalização bastante importante, e de 2 semanas para cá, voltamos aqui para o patamar dos 10,20 e a gente vem nessa lateralidade. Né? Um pouquinho mais alto, mas sem grandes sobressaltos. Né? O que quer dizer isso aqui na prática? Isso aqui quer dizer basicamente que o mercado não acredita numa grande mudança na possível trajetória de queda de juros no Brasil. Pode não ser com o ímpeto que estavam alguns analistas já colocando, né, abaixo de 9, 8,5, possivelmente 8, né, mas não se discute a tese de que vai baixar. Né? Então, essa tese já está precificada e aqui o índice futuro dessa taxa de juros demonstra claramente isso. Mas o que acontece, na minha visão, na prática hoje em relação a essa diferença? Por que lá nos Estados Unidos nós estamos montando pivô de alta, né, que normalmente isso contamina as bolsas do mundo inteiro, a nossa não é muito diferente, geralmente quando a gente tem uma subida bastante expressiva, vamos olhar os indicadores lá de fora, estão favoráveis também. E agora aqui no Brasil a gente chega a marcar fundo em relação ao último movimento, já buscando essa retração de Fibonacci que eu mostrei aqui para vocês nos gráficos. O que ocorre aqui é que ainda esse embate entre governo e Congresso, especialmente na questão da reoneração, causou um certo desconforto. Por quê? Porque o governo continua batendo muito forte na questão arrecadatória via aumento de impostos ou abrir mão de concessões. No caso, a reoneração seria, né, tinha se dado uma concessão anos atrás. O Congresso votou isso favorável à manutenção desse processo final do ano. O governo foi lá e entrou com a medida para que isso fosse alterado novamente. E causou um desconforto, causou aí, vocês devem estar acompanhando, o diz que diz das lideranças tanto no Senado quanto na Câmara, e as discussões já com Haddad, tanto é que hoje pela manhã já houve uma sinalização do Haddad, dizendo que vai reeditar a MP. Então ele vai recolher aquela MP, vai reeditar, vai oferecer algumas mudanças, mas o fato é que ele continua batendo muito na tecla do aumento de imposto. E saiu o relatório do Tribunal de Contas indicando que talvez o furo seja ainda mais embaixo na questão do déficit. Falava-se algo na faixa de 54 bi e já aponta acima de 100 bi. Isso, evidentemente, mexe muito, mas muito firme no fiscal e seria um dos elementos que poderia atrapalhar, né, agora voltando, né, tudo isso para dar aquela volta na questão da decisão do Banco Central de baixar ou não a taxa de juros. Porque o fiscal, sem dúvida nenhuma, é um elemento muito importante nessa conta toda. E como o governo ainda não fala em momento algum em corte de gastos, em reforma administrativa, e ainda continua firme e forte no modelo de buscar arrecadação via ou fiscalização melhor ou via aumento de tributos, que não é algo que está se mostrando muito fácil de se concretizar, o mercado, né, vai tirando aquele benefício da dúvida e cada vez fica mais claro que nós não vamos chegar no déficit zero. E aqui a conta é quanto vai ser o tamanho do buraco. E dependendo do tamanho do buraco, mudam-se essas trajetórias. E sem dúvida nenhuma é o elemento chave que está travando, né? Está ancorando um pouco os preços no Brasil ainda para não termos esse ímpeto de recuperação como a gente enxergou nos principais mercados do mundo nos últimos 2
3 dias. Significa alguma mudança drástica em relação à expectativa positiva em relação aos ativos de renda variável? Em hipótese alguma. Por quê? Porque, como eu demonstrei para vocês, a taxa de juros ainda não sensibilizou isso. Pelo contrário, ela vem mostrando que continua apostando na manutenção do ciclo de baixa que está por vir aí para nós baixar da casa dos 2 dígitos. Isso sim, né, é um grande guidance para continuar alimentando a nossa expectativa de aumento dos ativos de renda variável. E essa correção, né, na minha visão, ainda é uma correção saudável. Como nós podemos ver, a primeira retração de Fibonacci está na média, não bateu no último fundo. Então, foi uma alta bastante expressiva, né? Então a gente teve uma correção, na minha visão, passa a ser uma belíssima oportunidade de entrada em alguns ativos. A gente já começa a pontuar algumas coisas aqui. Então, não aposto em quedas muito drásticas a partir daqui. Pior dos quadros, aquele suporte que eu mostrei no gráfico na faixa dos 125 seria, sem dúvida nenhuma, um grande fundo e, para mim, grande oportunidade aqui de começar, para quem está fora, montar posições, para quem realizou, recomprar, ou para quem quiser começar a aumentar um pouquinho suas posições em renda variável. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem seu like, assinem nossos canais. Reforço o convite para assistir o nosso episódio 27 do Aposentado Rico, a Matrix da Classe Média, ficou bem bacana. Comentem o que vocês estão achando disso tudo, me escreve aqui embaixo. Olha, concorda, estamos batendo no fundo, bateu, agora vai acompanhar as bolsas internacionais, não, vai desandar por causa do fiscal. Escreve aí, eu adoro a opinião de vocês, a gente troca uma ideia. E bom final de semana a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!